Brasil é empolgação, Brasil é qualidade, Brasil é brilhantismo, Brasil é salvação, Brasil é fé, Brasil é domínio, Brasil é alegria, Brasil é solução, Brasil é fantástico, Brasil é campeão. A seleção brasileira venceu muito bem o seu jogo que lhe era designado, não somente vencendo como convencendo. Os brasileiros derrotaram a Sérvia por 2-0 e muitos jornais estrangeiros, além do público estrangeiro em geral que acompanha, ficaram em choque com a atuação fantástica da seleção brasileira. Mais que isso, o treinador da Sérvia, que havia falado horas antes que sua seleção não tinha medo algum do Brasil, também teve que reconhecer a derrota daquele jeito. Se inscreva no canal, deixa seu like para jamais perder vídeos assim e vamos logo ao que interessa. O Brasil venceu bem a Sérvia por 2-0 na estreia da Copa do Mundo. E assim reagiram os principais jornais do mundo. O Olé da Argentina chamou a vitória de Brasil ao Brasil. Com autoridade, bom futebol e 2 gols de Richarlison com um golaço, a equipe estreou no Catar com a vitória de 2-0 sobre a Sérvia. Neymar saiu lesionado. Já o jornal português A Bola, 2 gols de Richarlison valem entrada com o pé direito do Brasil. Depois do primeiro tempo com 0-0 no marcador, 2 gols de Richarlison deram a vitória do Brasil frente à Sérvia na primeira jornada do Grupo G do Mundial do Catar. A manchete do alemão Bild foi: que chute incrível de Richarlison, Brasil é mágico, a Sérvia sumiu. Já o francês L'Equipe teve o seguinte título: Brasil vence a Sérvia graças a 2 gols de Richarlison. Mas Neymar preocupa. Já o jornal Le Parisien disse o seguinte: primeiro samba do Brasil, que teme por Neymar. Na noite dessa quinta-feira em Doha, a seleção de Neymar, que saiu lesionado, e de Marquinhos, também do PSG, foi perfeita. Não falharam e saíram com a grande vitória, com um golaço de Richarlison, que foi o responsável por uma pintura absolutamente genial. Já o jornal espanhol Marca disse o seguinte: Richarlison desperta uma fera. A pentacampeã do mundo protagoniza um arranque vigoroso no Mundial, selado por 2 gols perfeitos do atacante do Tottenham. O também espanhol Mundo Deportivo reagiu assim: boa estreia do Brasil, com doblete de Richarlison. A estreia no Brasil no Catar confirmou as previsões que lhe situam como grande favorito a conquistar o título. Não era fácil estrear diante da Sérvia, que havia enviado a seleção de Portugal para repescagem. E depois do primeiro tempo sem fluidez e sem muita qualidade dos brasileiros, a insistente aposta ofensiva de Tite deu finalmente resultado com 2 gols de Richarlison. Já a manchete do jornal italiano La Gazzetta dello Sport indicou o seguinte: o Brasil já dá medo. Vinícius e Richarlison dominam a Sérvia. A equipe de Tite estreou na Copa do Mundo e venceu por 2-0 a equipe dos sérvios com 2 gols de Richarlison do Tottenham. Vlahovic da Juventus entra no segundo tempo, mas com pouco impacto. O técnico da Sérvia se disse chocado com o Brasil e com a diferença de rendimento de sua equipe do primeiro ao segundo tempo. Thiago Silva, na entrevista coletiva, respondeu a piadinha que o técnico tinha dito antes: não gosto muito de responder piadas, mas o técnico sérvio tinha falado sobre nós e eu não achei tão bacana. Tinha falado que ia aproveitar nosso jogo com 4 atacantes e que ia jogar sem medo por conta da defesa frágil, e isso é uma falta de respeito. Se tivesse estudado nossa equipe um pouquinho, veria que temos o histórico de tomar poucos gols. Por fim vencemos e é isso que importa, até porque dias antes o treinador sérvio tinha soltado o verbo em cima da seleção brasileira. Relembre aí comigo: a Sérvia promete adotar uma postura ofensiva contra a seleção brasileira nesta quarta 23. O técnico Dragan Stojkovic reconheceu o favoritismo do adversário na Copa do Mundo, mas garantiu que não vai mudar o seu jeito de jogar por conta disso. Perguntado várias vezes sobre a possibilidade de o Brasil jogar com 4 atacantes, o comandante sérvio respondeu de forma bem humorada: o Brasil tem a sorte de ter 4 atacantes de qualidade para jogar ao mesmo tempo, mas na defesa alguém vai jogar? Vai ter alguém para defender atrás, né? Brincou o treinador. Stojkovic ousou demais e garantiu que não irá adotar uma postura mais cautelosa que o usual por conta da qualidade ofensiva da seleção brasileira. O Brasil é um excelente time, um dos melhores do mundo e tem uma geração de ouro. Porém, temos que nos concentrar no nosso próprio estilo de futebol e jogar de forma corajosa. Se ninguém receber nenhum cartão vermelho, serão 11 contra 11. Logo, não temos medo de ninguém, declarou. Também presente na coletiva, o capitão e meio atacante do Tadic reforçou o discurso do treinador: o Brasil é um grande time, um dos favoritos, mas nós estamos concentrados no nosso trabalho e em fazer o nosso país ter orgulho da equipe. O nosso foco é em nós e não no adversário. O ano era 2014 e o colombiano Zúñiga dava a entrada mais dura de sua carreira no jogador protagonista do Brasil na Copa do Mundo, em que a seleção brasileira era anfitriã. Naquele momento, o Brasil vencia os colombianos, mas tentava se poupar para a partida seguinte, que mal saberiam os jogadores que seria a pior da história de uma seleção de caminhos e trajetórias tão ricas. Neymar foi atingido na
nas vértebras e poderia ter ficado paraplégico para todo sempre, numa das entradas mais criminosas da história do futebol. Desde então, Ney não pôde participar da mais caótica derrota que a seleção já sofreu. O NJR viu de longe o maior massacre já aplicado no futebol, quando os brasileiros foram humilhados para cima da possante Alemanha. Desde então, as lesões na carreira de Neymar se acumularam de forma maior que o esperado, mas isso não impediu que o jogador possuísse uma carreira brilhante daquele momento em diante. Veio a Copa de 2018, que Neymar quase não atuou por conta de outra lesão no PSG, e mais uma história que não teve um final feliz. Mais uma vez, o destino parece brincar com o jogador, que saiu chorando de campo por uma entorse que pode causar sua presença na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Ele saiu dizendo aos quatro cantos que era seu momento. Feliz da vida e muito focado, passou a correr contra o tempo para melhorar seu condicionamento físico e se apresentar da melhor forma possível. Neymar Júnior se preparou como pôde para a Copa do Mundo esse ano e disse aos seus amigos próximos e fãs que esse ano era totalmente dele. Uma reta final impecável de um jogador que em seu auge é completamente impecável. Alguém que divide opiniões no país inteiro, mas que jamais pode ser subestimado pelo futebol que joga. O tanto que recebe de holofotes negativos, também recebe de positivos. É como uma grande balança, que não se sabe até que ponto um lado a mais vai pesar. E a noite do dia 24 de novembro de 2022 foi marcada pela alegria dos brasileiros, que viram a seleção brasileira desempenhar a melhor das partidas e derrotar a interessante seleção da Sérvia por um 2-0 inspirado. Mais uma noite colocou gelo no local ainda no banco de reservas. Ao final da partida, a transmissão mostrou Neymar descalço, mancando, a caminho do vestiário. O craque do PSG deixou o gramado aos 34 minutos da etapa final e Antony entrou em seu lugar. Lasmar afirmou que Neymar deve ser avaliado pelo departamento médico nas próximas horas para saber a gravidade, e que é prematuro falar sobre a evolução do caso ou mesmo sobre suas condições de jogo. Em campo, o camisa 10 teve atuação discreta, mas participou da jogada do primeiro gol do Brasil. Ele foi bastante caçado pelos sérvios em campo e se tornou o jogador com mais faltas recebidas na primeira rodada da Copa. 9 no total. Na saída do campo, Alexandro, lateral esquerdo da seleção, disse que Neymar já estava fazendo gelo no pé do vestiário e que não havia nada falado com o atacante. Espero que não seja nada grave e ele possa estar com a gente no próximo treino, disse o jogador. A saída de Neymar limitaria uma seleção brasileira que, convenhamos, não tem quase que nenhuma limitação técnica. Ainda assim, contar com o checkmate de ter um jogador importante e decisivo como Neymar é crucial. Um jogador polivalente, multifuncional e que, inspirado, pode levar toda a nação brasileira aos céus com a bola nos pés. Podia bater pro gol, inverteu, jogou pro outro lado, posição legal. Olha o Brasil chegando. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Neymar Júnior é o nome dele. Com a assinatura de Neymar, quer ver pela fita curta, habilidade. O William veio, puxou, podia bater pro gol, viu o Neymar, posição legal. Ajeitou, coxa direita. Vem cá, olha lá, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Puxou, pro lado, pro outro, tocou, caneta, do goleiro, botou lá. Ele fez uma estreia muito apagada, mas não deixa de ter a classe que tem simplesmente por uma má atuação. E é por isso que nos resta torcer para que no fim essa história tenha um final feliz. Um final feliz para uma seleção que começou bastante feliz.
took the loose ball, gets it into Vinny. Vinny into Neymar. He's got Richarlison and Rafinha in the box. Oh, lovely pass. Richarlison! Mas afinal, essa Copa será mesmo do Brasil? Vem aqui nos comentários me contar. Tamo junto e não esquece de passar sempre por aqui ao decorrer desse período, porque vídeos assim não faltarão de forma alguma. Eu te vejo no próximo.